Pessoal, continuando aí, a gente vai entrar na ideia de permutação, né? Permutação simples. O que é uma permutação? Esse tipo de organização diz respeito a problemas envolvendo troca. Permutação é a troca de posição. Todos os elementos considerados no grupo, né? Então, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Paulo, Pedro, Lucas, Maria, Beatriz e Luna devem formar uma fila. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? E essas 6 pessoas vão formar uma fila. De quantas formas essa fila pode ser organizada? Então, a permutação das pessoas, a troca das pessoas vão gerando filas distintas, né? Por exemplo, se organizadas dessa forma, Paulo, Pedro, Lucas, Maria, Beatriz e Luna, você tem uma fila. Se eu trocar Beatriz com Lucas, já é outra fila. Se eu trocar Pedro com Maria, já é outra fila. Então, a troca das pessoas, ela gera uma nova fila. Então, de quantas formas distintas a gente pode formar essa fila? Então, eu coloquei aqui 6 lugares, certo? Então, a gente tem 6 lugares. Na hora de preencher a primeira aqui, a primeira pessoa da fila pode ser qualquer uma das 6 pessoas. Então, você tem 6 possibilidades. Aqui, para preencher o segundo lugar, são 6 pessoas. Já vai ter uma pessoa aqui. Das 6, sobram 5 para cá. Aí, entra mais uma pessoa aqui. Na hora de preencher o terceiro lugar, já preencheram 2 lugares. De 6, já tiramos 2, sobram 4. Na hora de preencher esse aqui, das 6 pessoas, a fila já vai conter 3 pessoas. Sobram outras 3 possibilidades para esse lugar aqui. Na hora de preencher essa vaga aqui, são 6 pessoas, já entraram 4 pessoas na fila, sobram 2 opções para esse lugar aqui. De 6 pessoas, se você já colocou 5 pessoas na fila, para esse lugar aqui só sobra uma pessoa. Então, o resultado final vai ser a multiplicação desses 6 aqui, ó. Então, a permutação de 6, ela pode ser escrita como 6 fatorial, que é a possibilidade das 6 pessoas, por exemplo, trocarem de lugar. Então, aí a multiplicação disso aqui dá 720 possibilidades no total, correto? Agora, vamos pensar o seguinte, mesmo exercício, agora vamos pensar que eles vão formar a fila, né? Só que o que acontece? Paulo vai ser o primeiro e a Luna vai ser a última. Então, aí a gente coloca algumas restrições. Então, a gente vai fazer o cálculo da permutação com restrições. Então, o Paulo tem que ser o primeiro e a Luna tem que ser o último. Então, na hora de preencher a fila, a gente começa sempre pela restrição. Então, a primeira pessoa tem que ser o Paulo. Então, eu só tenho uma opção aqui, porque aqui tem que ser o Paulo, né? Então, aqui tem que ser o Paulo. Então, esse primeiro 1 aqui, ó, desconsidera isso aqui, depois a gente vai entender isso aqui. Então, a fila tem que começar com o Paulo. Então, eu só tenho uma opção para esse primeiro lugar, que é o Paulo. A outra restrição é que a última pessoa tem que ser a Luna. Aqui, então, obrigatoriamente é a Luna. Então, eu também só tenho aqui uma opção. São 6 pessoas. Aqui eu já coloquei o Paulo. Aqui eu já coloquei a Luna. Na hora de colocar a próxima pessoa aqui, pode ser qualquer um dos outros. Então, de 6, se eu já tirei um, tirei outro, tirei 2, então sobram 4. De 6, se eu já coloquei um aqui, outro aqui e outro aqui, então tirou 3. Se eu tirei 3 de 6, sobram 3. Do 6, já vou ter colocado 1, 2, 3, 4. Faltam 2. Aí eu tenho 2 opções para colocar aqui. Do 6, eu já vou ter colocado 1, 2, 3, 4, 5. Falta só 1, que é o que eu vou colocar aqui, ó, 1. Multiplicando esses números aqui, que é essa multiplicação que a gente tem aqui embaixo, vão dar 24 possibilidades. Então, observa que nesse caso eu comecei a minha análise com o início da fila e com o final da fila. Por quê? Porque foram as restrições. Ó, Paulo tem que ser o primeiro, Luna tem que ser a última.